queria ler com você o Salmo 21. O rei se alegra na sua força, ó Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Tu o proveste das bênçãos da bondade, puseste-lhe na cabeça uma coroa de ouro fino, vida pediu e deste, vida longa para sempre. Grande é a sua glória pela tua vitória. De honra e majestade o revestiste, certamente o abençoaste para sempre, e o encheste com a alegria da tua presença. Pois o rei confia no Senhor, pelo constante amor do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso, quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. A sua geração destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Embora intente o mal contra ti e tramem perversidade, não podem prevalecer, pois tu lhes farás fugir, quando para os seus rostos apontares o teu arco. Exalta-te, ó Senhor, na tua força, e cantaremos e louvaremos o teu poder. Zacarias capítulo 9, perdão. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. Para mim curvarei Judá como um arco, e o encherei de Efraim. Levantarei os teus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e te porei como a espada de um guerreiro. O Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a sua trombeta, marchará nos redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles destruirão e vencerão com fundas, beberão e farão barulho como excitados pelo vinho. Estarão cheios como bacias usadas para espargir os cantos do altar. O Senhor, o seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo. Como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. Só até aí. Queridos, nós vamos falar esses dias sobre a obra gloriosa de Cristo, né? E como sempre, né, não há outro assunto a se falar. Nós estamos convictos disso, de que Cristo é o único assunto a ser pregado, né? Então, o Senhor me chamou para olhar com mais carinho esses salmos, ou melhor, essa sequência de salmos do 21 ao 24. Então, o Salmo 21 é um salmo que fala do juízo eterno. Então, o Salmo 21, se você olhou aqui, você está vendo o Senhor falando sobre o juízo eterno, sobre a sua volta, e o que será das nações, e o que será dos inimigos que estiverem contrários ao Senhor. Mas, graças a Deus, não para no Salmo 21, né? Tem o Salmo 22, que fala da obra, dos sofrimentos de Cristo. Esses são salmos proféticos, querido. No Salmo 22, você vai ver a expressão, Deus meu, por que me desamparaste? A mesma expressão que Jesus falou na cruz. Salmo 23, você conhece, fala do pastor que guia, mas mais do que isso, fala da suficiência de Cristo. O Senhor é o meu pastor, não tenho falta de mais nada. Amém, queridos? Que triste é ver que muitos têm escolhido o caminho do Cristo e mais alguma coisa, né? Se é Cristo e mais alguma coisa, é porque nós ainda não entendemos quem é Cristo. E o Salmo 24 é um salmo glorioso, salmo que fala da glória de Deus. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, e entrará o Rei da glória. Pela primeira vez ele diz, o Senhor
forte e poderoso. Mas na última vez, no finalzinho do Salmo, ele vai dizer, o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Então, eu queria falar nessa noite sobre esse primeiro Salmo, né? Irmãos, o assunto juízo eterno não é um assunto comum das pregações atuais, né? Mas deveria, porque, segundo o autor de Hebreus, ele elenca esse assunto juízo eterno como um assunto elementar da fé, um assunto fundamental, né? Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 6. Eu pedi para o irmão colocar aqui na frente, no data show, os versículos que nós vamos usar. São muitos versículos e a gente não vai conseguir. Coloca para mim, por favor, querido, só para eles terem uma ideia. E eu já disponibilizei isso no grupo. Então, quem tiver interessado, peça aí ao seu líder de célula aí, que ele vai passar para você. Tá bom? São esses os versículos aí. Colocou ou não, né? Vamos ler Hebreus 6. Hebreus 6 diz assim: pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então aqui ele coloca um fundamento elementar, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, né? Pode ser um segundo fundamento. O terceiro, o ensino sobre o batismos. O quarto, a imposição de mãos, que fala sobre reconhecimento de ministérios, né? Paulo diz que a gente não deve colocar a mão sobre ninguém, impor a mão sobre ninguém precipitadamente. Sobre ressurreição, e o último assunto elementar aqui, o que está escrito aí? Juízo eterno. Então, irmãos, não sou eu quem falo, o autor de Hebreus diz aqui que juízo eterno está na classe dos assuntos elementares. E o que a gente aprende? Que isso é um assunto básico da nossa fé. Então, a gente não deveria ter nenhuma dúvida sobre nenhum tipo de assunto desse. Arrependimento, fé em Deus, batismos, imposição de mão, ressurreição. Nós sabemos que existe a primeira ressurreição, existe a última ressurreição. Hebreus diz que existe a melhor ressurreição. Paulo, em Filipenses, vai dizer que luta para alcançar a ressurreição. Jesus, em Lucas 20, vai dizer que aqueles que forem achados dignos de alcançar a ressurreição. Então, essa realidade deveria, né, em nome de Jesus, será, em breve, algo muito comum do nosso entendimento, dentre eles, juízo eterno. Então, querido, juízo eterno é algo que nós devemos conhecer, mas se a gente for pregar sobre isso, a gente primeiro causa pode causar um medo, né, nas pessoas, e falar sobre a ira de Deus, a ira do Cordeiro, né, assuntos que estão lá no Apocalipse. Mas, queridos, nós somos a igreja do Senhor, amém, irmãos? Então nós sabemos que o Senhor não nos destinou para a ira de Deus, porque Jesus tomou o cálice da ira de Deus, e é isso que você vai ver no Salmo seguinte. Então veja como o Espírito Santo é gracioso e glorioso. No Salmo 21 ele fala sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus sobre a terra, mas no Salmo 22 o Filho, porque esses salmos, de novo, são proféticos, né? Esses salmos não estão falando de Davi, estão falando de Cristo. Não é Davi quem diz, levantai, ó portas, vossas cabeças, é o Senhor quem diz isso. Por isso Davi é considerado um profeta no meio de tantos profetas. Então você vê que ele fala sobre o juízo, mas imediatamente no salmo seguinte, e nós vamos falar disso na próxima reunião, o Filho bebe desse cálice, o cálice da ira de Deus, o cálice do furor de Deus. Então nós, né, esse cálice vai aparecer em Apocalipse como as 7 taças da ira de Deus,
que são derramadas imediatamente quando a última trombeta toca. Amém? E nós sabemos que ao soar da última trombeta, a sua igreja, os santos do Senhor, eu e você, e tantos outros, ressurretos e vivos, que serão transformados, eles se encontrarão com o Senhor nos ares, e estarão com Ele para sempre. Amém? Então, querido, juízo de Deus não deveria ser algo que coloque medo ou temor em ninguém, quanto mais na igreja. A igreja não precisa ter medo, temor, horror ao juízo de Deus. Eu lembro que uma vez estava conversando sobre isso, e uma pessoa virou e falou: eu não gosto de ler o Apocalipse porque me dá medo. E eu disse: então você precisa rever a sua fé, o seu novo nascimento, porque o Apocalipse é um livro de esperança, meu irmão, não de medo. Amém, queridos? Então, eu quero abordar esse texto e eu quero simplesmente dizer que juízo eterno era estudado e era conhecido como uma doutrina elementar da fé, mas ninguém tinha medo disso. Por quê? Porque, de certa forma, o juízo eterno é o ponto final dessa era injusta, dessa era onde a gente vê tanta coisa errada, tanta maldade, a natureza geme. Romanos 8 vai dizer isso, que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que não é simplesmente uma manifestação de uma igreja num bairro, também, mas ali especificamente nós sabemos que o que está dizendo é a manifestação desse novo homem, da nova criação, esse ser glorificado, cabeça e corpo unidos. Amém? O rei e a sua esposa, como um só. O Cristo de Deus. O Cristo coletivo, o homem e a mulher juntos como um só. Tremendo isso, querido. Eu tenho uma esperança tremenda nisso. E eu creio que você também tem. Então, o juízo eterno não é algo que nos coloca medo, nos coloca pavor, mas a gente precisa entender, porque o juízo eterno é uma palavra de esperança. Amém? É uma palavra de esperança. Nós vamos falar aqui por volta de 1 hora, e você vai ver que nós poderemos ficar 6 horas falando aqui de tanto assunto que tem. E por conta do tempo, da limitação do tempo, a gente vai correr, mas vai deixar o material aí para você pesquisar depois. E eu aconselho você, mergulhe nisso. Porque juízo eterno é uma palavra de esperança. Amém? Para aqueles que creem em Deus, para aqueles que sabem que o Senhor voltará, e que todo joelho, presta atenção, e toda língua, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Então, querido, o autor de Hebreus, ele fala um pouquinho antes desse versículo 6, do capítulo 6, ele diz assim: vocês, pelo tempo decorrido, deveriam ser mestres. Está lá em Hebreus 5:2. Vocês deveriam ser mestres. Acho que não é 5:2, é 5:20 e alguma coisa. Deve ter digitado errado aí. Depois vamos consertar. Então, vocês deveriam ser mestres pelo tempo decorrido. 5:12, né? Conserta para mim aí, querido, por favor. Hebreus 5:12 diz: vocês deveriam ser mestres pelo tempo decorrido. Então, o que nós temos aprendido nesse tempo o Senhor está nos chamando para ensinarmos. Amém, querido? Então, querido, nós estamos abraçados nessa realidade. Estou vendo aqui muitos com caderno na mão, caneta, alguns ainda não, alguns ainda estão esperando um pouquinho mais, mas eu aconselho, traga logo, anote, estude. Por quê? Porque o Senhor está levantando uma geração que não vai só aprender, mas vai ensinar. Amém, queridos? Vamos ler de novo Daniel, capítulo 12, versículo 3. Coloca para mim aí. Ele vai falar sobre a bem-aventurança daquele que ensina. Daniel 12, 3.
Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam. Amém, irmãos? Nós estamos prontos para ensinar ao nosso irmão a justiça. Ensinam a justiça. Refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Aleluia. Então, queridos, nós estamos sendo chamados para ensinar. Nós estamos sendo chamados para... Mas para ensinar a gente precisa aprender. Então hoje é um bom momento para que a gente esteja aqui junto, aprendendo do Senhor. Nós lemos o Salmo 21, que fala sobre esse juízo. E no finalzinho do Salmo 21, você viu que o Senhor entesoura, o Senhor pega o seu arco. Amém, irmãos? O Salmo 21 fala que o Senhor pega o seu arco. Pois tu lhes farás fugir, quando para os seus rostos apontares o teu arco. E Zacarias fala que o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor fará soar a sua trombeta. Um pouquinho antes ele vai dizer que levantará Judá como um arco, e o encherá de Efraim. Que mistério é esse, hein, querido? Sabemos que Judá fala de Cristo, e Efraim, você bem sabe de quem fala, dos filhos que retornam. Amém, queridos? Isso está no livro de Oséias, capítulo 1, versículo do 1 ao 11, está no livro de Ezequiel, capítulo 37, do 15 ao 28, está no livro de Jeremias 31, do 31 até o 37, tantos versículos que falam disso. Não podemos parar aqui para falar disso, mas já é um assunto que você domina. Mas na realidade o que Zacarias está nos ensinando é que naquele grande dia, Cristo estará com o seu exército, julgando todas as nações. Amém? Glória a Deus. Então, querido, o que é o juízo eterno? Dando um panorama rápido, nós vemos em Atos capítulo 15, versículo 14 ao 17. Eu não vou ler todos os versículos, mas separei alguns para a gente ler aqui. Vai dizer que Simão contou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre ele um povo para o seu nome. Então Deus vai nos gentios e traz um povo para o seu nome, né? Esse povo que nós conhecemos como igreja, como os filhos que estavam dispersos. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. E depois no 16 ele diz: depois disso voltarei e reconstruirei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e voltarei a construí-lo. E ele diz: para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Você já sabe isso, e nós estamos combinados aqui que nós vamos revisar algumas coisas para a saúde nossa, né? É muito bom a gente aprender e voltar nas coisas que a gente já sabe. Mas, em geral, o plano eterno é esse. O Senhor está trabalhando, trazendo os filhos de volta. E o apóstolo Paulo vai detalhar esse plano. O apóstolo Paulo vai detalhar isso no livro de Romanos, quando ele vai dizer que ele guardou um remanescente. É verdade que esse remanescente, que ele chama de parte de Israel, Romanos 11, 5, está endurecido. Mas também é verdade que esse remanescente, ele está sendo guardado pela graça. E a gente sabe quem é esse remanescente. São aqueles que são eleitos, aqueles que têm a eleição da graça e que estão hoje cegos. O povo de Deus, os judeus. Quanta gente olha para esse texto e interpreta esse texto de forma profética. Mas como que nós sabemos disso, meu irmão? Porque esse texto de Atos faz alusão ao profeta Amós, capítulo 9, versículo do 11 ao 15.
Então, se você olha no livro de Atos e diz como está escrito, outro dia a gente falou isso aqui, e vai para o livro de Amós, você vai saber que está falando dos judeus, dos filhos que estão ainda endurecidos, né? E a gente sabe que há uma promessa para esse povo. Apocalipse 1,7 diz que quando o Senhor voltar, todo olho verá, e o que diz lá? Até mesmo aqueles que o transpassaram. Zacarias 12:10, derramarei do meu espírito sobre a casa de Judá e sobre os habitantes de Jerusalém, sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Olharão para mim a quem transpassaram. Então há uma promessa, né? Zacarias 13:6, se alguém disser que feridas são essas nas suas mãos, ele dirá, são as feridas com as quais fui ferido na casa dos meus amigos. Então, glória a Deus, porque você já sabe isso, amém? Porque você entende que o Senhor está trabalhando na igreja, nos santos, né? Na igreja que ele chama de comunidade dos primogênitos, né? Os primogênitos inscritos nos céus, Hebreus 12, 22 a 23. Mas depois há uma promessa para que ele retorne. E o que vai acontecer? Ele vai salvar o povo dele, que estiver envolto a uma guerra. Por isso que nós vemos o cenário hoje, nós vemos Israel hoje, né? Os judeus, que a gente conhece como Israel, hoje, como eles estão? Sempre envolvidos em alguma guerra, sempre se protegendo para viver, para sobreviver. Eu lembro que uma declaração de uma primeira-ministra muito famosa de Israel, ela disse, se Israel baixar as armas, ele morre. Se os inimigos de Israel baixar as armas, existe paz. Porque você não vê Israel atacando ninguém. A mídia, a sociedade progressista que a gente vive, vai dizer que sim, que está fazendo tantas coisas, mas se você se informa, você vai ver que tudo é por defesa. E isso é um assunto que você também domina, graças a Deus. Então, queridos, com a união dos santos e a união do povo eleito, que finalmente vai ter o véu tirado, preste atenção nessa palavra, véu, vai ter o véu tirado dos olhos, o Senhor terá o seu tabernáculo de Davi, aleluia. E o que vai acontecer? Ele reinará sobre toda a terra. E o restante das nações conhecerão o Senhor. Então você vê um cenário claro. Isso aí, querido, é básico. Hebreus vai chamar isso de assunto básico. Eu imagino assim, estou exagerando, mas se lá na época de Hebreus tivesse escola dominical, esse era um assunto que as crianças iam dominar. Tipo a classe da Tamires. Então, às vezes, nós estamos um pouco atrasados, né? Porque ainda não dominamos um assunto. Ah, meu irmão, mas você está dizendo que é um assunto básico. Não, não é o que eu estou dizendo, é o que a palavra de Deus diz, que nós acabamos de ler em Hebreus. Juízo eterno é um assunto elementar. Juízo eterno não é alimento sólido. Às vezes as pessoas ouvem uma palavra dessa e falam assim, rapaz, que alimento sólido. Pois é, não é. Ainda não é. Mas estamos caminhando, amém, queridos? Sabe, irmãos, não tem problema nós estarmos dormindo. Porque quando aparece aquele ser sem nome, que nós sabemos que é o Espírito Santo, anônimo, em Mateus 25, dizendo, aí vem o noivo. Sabemos que é um grito do Espírito Santo. O que a gente vê? A gente vê as virgens imprudentes e as prudentes, ambas estavam dormindo. Então não quero que você fique triste, você diga, puxa, já era para eu estar acordado, né? Mas há uma esperança. Qual é a esperança, meu irmão? Acorde. Amém, irmãos? Se nós ouvimos a voz do Senhor, nós estamos acordando. Romanos 13, 11 e 12 diz isso, né? Conhecendo o tempo. Primeiro precisa conhecer o tempo.
como os filhos de Sacar, 1 Crônicas 12:32, conhecedores da ciência dos tempos. Como 1 Tessalonicenses 5:4, que diz que vós não estáis em trevas para que aquele dia te apanhe como ladrão. Como aqueles que ouvem a trombeta de Joel, capítulo 2, versículo 1, tocai a trombeta em Sião. Então é preciso estar nesse lugar para ouvir. Então, querido, há uma promessa para os santos, para aqueles que estão atentos, para aqueles que não andam negociando a verdade, para aqueles que entendem que a igreja do Senhor é uma esposa de Cristo, que não anda por necessidade. Que triste seria, meu irmão, se minha esposa me amasse só pelas coisas que eu dou para ela, ou que e não gostasse de mim quando eu não pudesse dar alguma coisa para ela. Você imagina você ter um esposo ou uma esposa que só se relaciona com você e só te ama porque ele ou ela atende às suas necessidades? Esse é o problema do romantismo, que diz que cada um precisa achar a outra metade. Isso é uma conversa das mais fiadas que existe. Ninguém vai achar a sua completude em outra pessoa. Esse casamento vai mostrar desse jeito. Porque o casamento não é uma busca de solução, busca de atendimento das necessidades. O casamento é algo que busca um atendimento a um propósito. E esse propósito é manifestar a glória de Cristo. Por isso que Efésios diz, por isso, concluindo, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma. Então eu te aconselho, vai ler o que antes está do por isso. Por isso é conclusivo. Mas quando você lê antes, do que Paulo está falando? De Cristo, da glória, da igreja, do reino, do poder, da obra. E ele diz, eu escolhi um relacionamento na terra para expressar essa realidade. Então, querido, quantos casamentos estão dando errado? Quantos casamentos estão indo para o divórcio? Para as agressões? Por quê? Todos eles, só tem um motivo. Você olha para sua esposa, ou você olha nós olhamos para o cônjuge e dizemos, você não está cumprindo com os seus deveres, e eu não estou feliz. E quando a gente entende e se relaciona com Deus ou com Cristo dessa forma, não tem jeito. Esse não será um casamento do qual nós estamos falando aqui. E nós precisamos orar tanto, querido, e se arrepender tanto, nos arrepender tanto. Sabe por quê? Porque se eu não estou enganado, a nossa geração é uma geração que se acostumou com o Jesus da necessidade. Amém? Quando nós lermos o Salmo 23, você vai ver que o Senhor é o meu pastor, nada me... Aí o que a gente pensava, ou pensa ainda? Não vai me faltar nada, está vendo? Não, mas não é isso que o Salmo está dizendo. É exatamente o contrário. Se a gente veste a lente da necessidade, o que a gente pensa? Ele é o nosso pastor, então todas as minhas necessidades serão supridas. Mas não é isso que o Salmo diz, e isso a gente vai falar na próxima, sem ser essa outra. O que está dizendo é que ele é suficiente. O Senhor é o meu pastor, não preciso ou não tenho falta de mais nada. Ah, meu Deus, como pode? Então, a igreja que se relaciona com o Senhor, eu quero abrir um parênteses, queridos, avaliemos o nosso relacionamento. Se por acaso ainda hoje, você ainda vê o Evangelho como um suprimento de necessidade, eu te convido, se arrependa. Se arrependa, chore, porque não é. Não é prazer, não é necessidade, é propósito. Então, querido, tomara que a gente entenda isso. Para aqueles que entendem isso, eles estarão firmes, entendem, conhecendo os tempos, conhecendo o plano,
como a gente tem falado disso aqui, né? Então, você vai ver que tudo isso está na Bíblia lá, né? A questão do plano, a questão dos judeus, a questão da restauração do tabernáculo de Davi, a questão do reino sobre a terra, do juízo vindouro, falamos aqui. E aí, querido, todos nós aguardamos uma só coisa, a volta do Senhor. O que Paulo diz? Se o homem espera em Deus somente nessa vida, está lá escrito, é o mais miserável de todos os homens. Então nós não estamos falando de abraçar a pobreza, de sofrer, do espírito do São Francisco. Outro dia alguém falou isso para mim. Não estamos falando disso. Querido, o Senhor dá a medida certa, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quantas bênçãos nós temos que contar, mas a questão é, nada disso pode estar no nosso coração. Aleluia! Amém, querido? Sigamos o conselho do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 7. E de novo ele dizendo, sabendo o tempo. Está vendo como Paulo sempre está dizendo isso? Conhecendo o tempo. Aliás, eu não terminei o Romanos, né? Eu comecei a falar do tempo e não falei. O versículo de Romanos diz, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando aceitamos a fé. Por isso, abandonemos, né? Olha que tremendo, abandone as obras das trevas. Será que ainda existem obras das trevas, queridos, no meio de nós? Seja como igreja ou individualmente, pecados, mentiras, traições, adultérios, fornicações, divórcios, são obras das trevas. Então Paulo diz, conhecendo o tempo, vamos largar isso, irmãos, e vamos nos revestir das armas da luz. Amém? Glória a Deus! Então isso é maravilhoso, querido, maravilhoso a gente entender que o Senhor está trabalhando e que nós não estamos perdidos, nós estamos alinhados com o calendário de Deus, alinhados com o plano de Deus, alinhados com a esperança de Deus. Ele é chamado de esperança de Israel. Quantos suicidando, quantos depressivos, quantos angustiados, quantos, e às vezes até no meio da igreja mesmo. E eu te digo com toda sorte, né, sem medo de errar, querido, são pessoas que não conhecem o plano eterno. São pessoas que ainda não encontraram aquela pérola de grande valor. A gente fala tanto de renúncia para a igreja, mas não adianta falar de renúncia sem falar da pérola de grande valor. Porque se a pessoa for renunciar sem saber o que vai encontrar, é religiosidade. Não faça isso, não toque nisso. Quer dizer, o exterior até não vai fazer, mas o interior vai querer fazer. E esse é o problema que a gente vive. Às vezes a gente até aguenta viver uma vida, entre aspas, sem pecado, mas por dentro está desejando. Só que no novo pacto, na nova aliança, o que Jesus diz? Se você olha para alguém com intenções impuras, você já está adulterando. Se você odeia o seu irmão, você já está assassinando. Então, nessa nova aliança, que é infinitamente maior do que a primeira, já não importa o que a gente faz, é uma limpeza que precisa acontecer por dentro. Aleluia! Então nós não estamos preocupados se a igreja vai bem, olha, todos estão vestidos corretamente, todos estão falando o vocabulário corretamente, aqui ninguém está fazendo isso. Mas quando Deus olha, querido, Ele não olha o externo, Ele olha por dentro. Ele olha quem nós somos. E às vezes nós somos ótimos dentro do ambiente, que a gente chama de igreja, mas quem te falou que igreja é um ambiente físico?
Foi na antiga aliança, mas na nova, a igreja é onde nós estamos. Em todos os lugares. Amém? Porque somos pedras vivas. Aleluia! Então, querido, Deus tem preocupação, né? Se é que pode dizer isso, né? Deus não tem preocupação, mas para você entender aqui o português limitado desse irmão que está falando com você, Deus olha e diz, eu preciso tocar nele por dentro. E sabe, irmãos, a gente encontra pérola de grande valor, e aí tudo passa a não ter sentido nenhum. Sabe o que eu acredito, irmãos? Eu acredito numa geração que encontra Cristo de verdade. E ela não vai ficar mais cansada. Porque, querido, quando a gente era do mundo, a gente não se cansava para ficar uma noite inteira na bebida, no cigarro, na droga, na cocaína, no adultério. Eu nunca vi ninguém dormir num boteco. Só bêbado, né? Dorme depois de tomar todas. E hoje o que você vê, às vezes, um culto de 1 hora, e as pessoas estão cansadas, ele diz, hoje eu não vou. Sabe por que é isso? Deixa eu te dizer uma coisa. É porque nós ainda não encontramos a pérola. E nós vamos ficar ensinando, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Perda de tempo. Perda de tempo para mim, perda de tempo para você que lidera alguma coisa, perda de tempo para quem está querendo fazer. Não adianta. Talvez a gente consiga fazer com que em 1 semana a pessoa mude de hábitos, mas o que vai acontecer na semana seguinte? Voltará a ser a mesma pessoa de sempre. Então é importante, irmãos, nós estamos aqui nesses dias para fazer o máximo, para que através da palavra o Espírito Santo possa operar. Amém, irmãos? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você sabe como foi criado o céu e a terra? A Bíblia diz que o Espírito Santo já pairava sobre a superfície das águas, sim ou não? Mas havia caos. A minha pergunta é, por que o Espírito Santo não operou, não jogou fora as trevas, não criou, não mudou aquela situação de caos? Porque ainda faltava a palavra. E até que o verbo que estava com Deus, e que era o próprio Deus, o haja de Deus, se mistura com o Espírito Santo e trabalha poderosamente na construção de uma nova realidade, do caos para a beleza. Amém? Então, queridos, as pessoas dizem assim, mas só palavra não adianta. Puxa vida. É claro que só palavra sem espírito vai te levar para a religiosidade. Aliás, só letra sem espírito, porque se a palavra tiver, já tem o espírito dentro da palavra. O caminho do Senhor é perfeito e a palavra do Senhor é poder. Então alguém diz, palavra e poder. Não, querido, a palavra do Senhor já tem poder dentro dela. Você não precisa de palavra e poder, você precisa da palavra do Senhor, porque dentro dela já é carregada de poder. Pastor, então é por isso que você vê gente que se move tremendamente em dons, mas tem problemas tremendos de caráter. Olha para a vida dessas pessoas, não conhecem Bíblia, não conhecem palavra. Até têm algumas experiências com o Espírito Santo, até de alguma forma foram visitados, foram tocados, mas porque eles não colocam a palavra, não conhecem. E porque não conhecem a palavra, não foram expostos à palavra, ou então não quiseram ser expostos à palavra, eles não conseguem vencer o caos da vida deles. As trevas estão sempre rondando. Mas, querido, nós vamos vencer, aleluia, com o poder da palavra de Deus. Amém? Então é maravilhoso a gente conhecer essa realidade. E todo crente que está cheio do Espírito, ele ama, irmãos, a volta do Senhor. Paulo diz que a coroa da justiça lhe estava reservada, mas não somente a ele, todos aqueles que amam a sua vinda.
Então, a volta do Senhor, esses assuntos, juízo vindouro, volta do Senhor, ressurreição, são elementares, mas não é porque são mais fáceis. É porque era um assunto principal de qualquer assembleia na época da igreja primitiva. Você começa uma igreja e as pessoas já diziam, nós temos uma esperança, um dia Jesus vai voltar e reinar sobre a terra, amém? Glorificar o nosso corpo. João diz, já somos filhos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele vier, seremos semelhantes a ele. Assim como ele é, nós o veremos. Que Paulo diz, a nossa esperança está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, que transformará o nosso corpo mortal num corpo de glória. Aleluia. Paulo vai dizer em Coríntios, o aguilhão da morte é o pecado, força do pecado. E aí o que ele vai dizer? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Então, querido, essa realidade dessa nova terra e novo céu, nós falamos aqui de uma criação de terra e céu em Gênesis, céu e terra em Gênesis, mas Apocalipse fala, eis que faço nova todas as coisas, novos céus e nova terra. Porque você sabe que entre um e outro entrou um negócio chamado pecado. E um dia todo pecado vai trazer juízo. E é disso que nós estamos falando aqui hoje. Amém? Então, quando você vai para a volta de Jesus, nós temos uma ordem clara. Qual é a ordem da volta de Jesus? Primeiro é a volta do Senhor. Amém? Depois, querido, é a ressurreição de todos os que dormem em Cristo. Aleluia! 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 até o 17, 18, vai dizer o quê? Não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Aleluia! Querido, que esperança maravilhosa, quero dizer para você. Você está vendo um homem que não tem mais medo da morte. Você quer morrer hoje? Não, tenho uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, e quero cuidar deles. Então, o que Paulo disse? Eu queria estar com o Senhor, mas se a minha vida na terra dá fruto, que eu fique aqui. Amém, irmão? Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa bem louca aqui, irmãos. Estar com Jesus é melhor, Paulo disse. Amém? Porque as coisas do mundo já não são mais atrativas depois que você encontra essa pérola de grande valor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diz amém aí, querido. Quantos estão vivendo essa realidade? Jesus é bom, Jesus é a nossa esperança. E a nossa esperança é que aquele que um dia subiu vai voltar. Varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Se mesmo Jesus, que vocês estão vendo subir, voltará. Amém? Quantas profecias a respeito da volta do Senhor nós temos? Então o Senhor volta, e aquele amado que você conhece, que serviu ao Senhor, que amou o Senhor, que correu na contramão do mundo, sabe o que vai acontecer? Ressuscitará. Aleluia. Deus ressuscitará os evangélicos? Não. Deus ressuscitará aqueles que frequentavam a igreja? Não necessariamente. Deus ressuscitará os santos que dormem. Os santos que dormem no Senhor. Às vezes no enterro de alguém, a gente que é pastor, a gente vai e as pessoas querem colocar. Eu tenho dificuldade de falar o que, né? Então vamos só orar pela família e tal, porque tem minhas dúvidas se esse camarada era santo, né? Às vezes até certeza. Mas às vezes o que a gente aprendeu? Porque era da igreja, vai. Não, vai nada, querido. Vai nada. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nunca se esqueça disso. Por isso que Paulo diz, rejeitemos as obras das trevas. Não é porque a gente aceitou Jesus e está na igreja, não. E Pedro vai dizer, sejam santos porque eu sou santo. Quanta coisa. Amém? Então que a gente tenha prazer, querido, na santificação. Prazer em se entregar. E a santificação, ela é ligada literalmente à palavra.
De novo voltamos para a palavra. Por quê? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que às vezes eu brigo, né? Ontem na escola aqui, brigando, teve gente que saiu rápido. Pode ficar chateado comigo, não tem problema. Mas leia a Bíblia. Comigo você pode ficar chateado. Você não pode é que Jesus volte e fique chateado contigo. É isso que não pode. Mas por hora aqui, meu irmão, é ferro afiando ferro. E quem não tiver afiado tem que ser afiado sim. Aleluia! E um dia você vai agradecer porque teve um ferro do teu lado te afiando. Porque, querido, quem que vai... Hebreus não vai dizer que cada um de nós vai trabalhando um no outro, ajudando um ao outro, edificando, exortando uns aos outros. Para quê? Para que a gente fique pronto para aquele grande dia. Então, querido, não tem jeito. A santificação, ela é ligada à palavra. Não poderia deixar o meu parênteses, maridos, vocês têm uma função, lavar a sua esposa na palavra. Fecha parênteses. Pastor, outra regra, querido, não fui eu não, foi Paulo. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, o que será de um marido que não lava a esposa, que não lava os filhos, que está sempre cansado? O que será dele no juízo? Você vê como é que é importante entender o juízo? Amém, irmãos? Ah, mas Jesus é manso. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Amém? E Moisés chega ao ponto de subir, Êxodo 32, no Monte Sinai, e se esconder na nuvem de Deus. E o que o povo embaixo, porque isso é uma tipologia da volta de Jesus. E o que o povo embaixo fez? Esse Moisés não volta mais. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos farrear. E nós vamos criar o Deus que agradar a gente. Quer dizer, nós vamos criar um Deus que faz com que a gente fique feliz. E criar o tal do bezerro de ouro, debaixo dos olhos do Arão, que era um pastor muito firme, para dizer o contrário. Deixa o povo fazer o que quiser, por quê? Porque o povo precisa ser cuidado. Você não está cuidando do povo, você está levando o povo para a morte, filho. E me parece que o negócio não deu muito certo. Amém? E quando eles estão fazendo o que estão fazendo, desce o homem mais manso que já pisou. Como que o homem mais manso desce? Hein? Esse homem estava no céu, né? Óbvio que no Monte Sinai, sei lá para onde Deus levou ele, mas levou ele para um lugar bem, né, interessante, né? Mas é uma tipologia, é uma figura. E esse homem está dizendo o quê? Perdoa o pecado dele, ou risca o meu nome no livro da vida. O que eu enxergo aqui? Eu enxergo o sumo sacerdote diante do trono de Deus, clamando por nós hoje. Então quem é esse sumo sacerdote? Cristo. Amém? Hoje ele está clamando por nós. Pai, ajuda-os, Pai, sustenta-os, Pai, pelo teu Espírito. Mas quando Moisés desce, o clamor acaba. E dá vazão a quê? A um juízo. E qual é o juízo? Quem está comigo vem. Uma tribo inteira vem para ele. E a Bíblia diz, querido, que eles pegavam a espada e matavam os irmãos, os filhos, os amigos, os vizinhos. E você diz assim, eu não vou ter coragem de matar meu irmão, minha mãe, meu pai. Você vai. E eu te provo que você vai. Quando você e eu voltarmos, querido, com os corpos de glória, a Bíblia diz que em Lucas 20, 35 e 36, que nós seremos semelhantes aos anjos. E você acha que anjo tem sentimento? Deus colocou um anjo em cima de Davi e falou, mata. O anjo pegou e matou. E Davi era homem segundo o coração de Deus. E quando o anjo ia matar, sem nenhum sentimento,
Deus falou, para. Você já deve ter lido isso. Então, querido, escute, numa hipótese, a igreja voltando, não tem aquela coisa assim, quando eu morrer e for para o céu, será que eu vou achar a minha mãe lá? Pessoal, acha que a gente vai chegar no céu dizendo, mãe, cadê você, mãe? Não, querido, é outra criação, é outra realidade. Escute aqui, você voltará e matará seus filhos sem piscar. Seus irmãos, sua mãe, seu pai, sem piscar. Seu marido, sua esposa, sem piscar. Eu estou escandalizado. Não, não fique. Não fique. Porque quando ele vem com o seu exército, o que diz Joel capítulo 2, do 1 ao 11, todos os textos estão aí, depois vocês vão poder estudar. Tocar a trombeta em Sião, porque o dia do Senhor vem. E ele diz, junto com o Senhor, vem com ele um exército poderoso. Sua aparência é como de cavalos. Eles são disciplinados, não andam para um lado nem para o outro. Firmes na sua fileira, se arremetem sobre as lanças. Por quê? Porque tem corpos, glória, de glória. Sobem a cidade, e ele diz assim, diante dele, a terra é como o jardim do Éden. Depois dele, um deserto desolado. Esse é o juízo do Senhor. Vire para o seu irmão e diga para ele, por que você está preocupado? Se você faz parte da esposa que vai voltar com o Senhor. Se você faz parte do exército que volta com ele. Ah, pastor, eu estou preocupado com aqueles que ficam. Então pregue o evangelho para eles. Então fale de Jesus para eles, ensinem a eles. Para quê? Para que eles se tornem noiva, esposa do Cordeiro, exército do Senhor, filhos de Deus, filhos da ressurreição, aleluia! Ou então, mate-os quando você voltar. Pastor, eu não gostei dessa palavra. Então, a questão aqui não é se você gosta, é se ela está na Bíblia ou não. A questão não é se nós gostamos, é se ela é bíblica ou não. Então, Deus começa a falar sobre o juízo, por quê? Porque o juízo para a igreja não é um juízo de temor, é um juízo de esperança. Quem deve estar temendo são as nações que hoje dizem, não existe Deus. Que hoje dizem, casamento de homem com homem, mulher com mulher, seja o que quiser, seja livre. Um dia, querido, todo joelho se dobrará diante dele. Mas a igreja do Senhor está esperançosa. Então o Senhor vem, ressuscita os mortos. Aleluia. Se eu estiver morto, se você estiver morto, antes da volta do Senhor, voltaremos com ele. Aqueles que estão vivendo em santidade, aqueles que estão sendo expostos à palavra, aqueles que estão colocando a sua vida diante desse sabão do lavandeiro, desse fogo do ourives, e fazendo com que a vida seja purificada. Não aqueles que estão questionando a palavra, dizendo não é assim, não é assado. Querido, nenhuma profecia de particular interpretação. Ah, eu acho que é assim. A gente não tem que achar nada. Amém? Você pode dizer um aleluia para isso? Você não tem que achar nada, eu não tenho que achar nada. É olhar e fazer. Se adequar. Né? Então os mortos voltam. E os vivos são transformados, irmãos. Que coisa tremenda. Eu ainda tenho uma esperança de que eu não vou morrer, que eu sou a geração da transformação, do arrebatamento. Amém, querido? Então, esse grupo de santos serão arrebatados
Você sabe, não são só os vivos que serão arrebatados, é o grupo. 1 Tessalonicenses vai dizer, e nós juntamente com eles seremos arrebatados para os ares, e então estaremos com o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse 19. Então até aqui você viu, chegamos nos ares, e agora dos ares nós vamos para onde? Querido, nós vamos julgar as nações. E eu queria que você desse uma olhada como será o julgamento das nações. Versículo 7, regozijemo-nos e exultemo-nos, demo-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro. E a sua noiva, aleluia, já se aprontou. Glória a Deus. Por isso que a noiva não tem preocupação com juízo, porque ela já se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse linho fino, resplandecente e puro. E o linho fino, presta atenção, linho fino, são os atos de justiça dos santos. E aí você pula para o versículo 11 desse mesmo capítulo, e você vai ver, viu o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. E o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. E ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a cabeça havia muitos diademas, e ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome, pelo qual era chamado, é Verbo de Deus. Seguiam-no. Há um povo que o segue. Os exércitos que estão no céu. Não pense que são anjos, porque a Bíblia vai dizer que eles também estão em cavalos brancos e estão vestidos exatamente como a noiva está vestida. Linho fino, branco e puro. Os atos de justiça dos santos. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves. E o anjo vai chamar as aves. E sabe o que o anjo vai dizer? Venham, ajuntai-vos para a grande ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carne de poderosos, cavaleiros, seus cavalos, homens, livres, escravos, pequenos, grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos contra aquele que estava montado no cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. E esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, o Geena, o inferno. Os demais foram mortos pela espada. Meu Deus, que saía da boca do cavaleiro. O que você acha que é a espada que sai da boca do cavaleiro? Deixa eu te mostrar aqui, ó. A palavra dele. Querido, você precisa decidir que tipo de relacionamento você quer ter com a espada que sai da boca do cavaleiro. Eu vou repetir. Você e eu precisamos hoje escolher qual relacionamento que nós queremos ter com a espada que sai da boca do cavaleiro.
Porque essa mesma espada que santifica a noiva, que salva os santos, é a mesma espada que matará com justiça reis, escravos, livres, grandes, pequenos, todos. Será que a gente não consegue entender que nós não temos opção? De que de alguma forma essa palavra vai nos pegar, seja nessa era, ou seja na volta do Senhor? Eu descobri que eu não tenho opção, irmão. Ah, você gosta. Não, não é que eu goste. Ah, você tem tempo. Não, não é que eu tenho. Ah, você entende. Não, é que a gente precisa ou encontrar com a palavra agora, ou encontrar com a palavra lá na frente. E entre essas duas decisões, você vai ter o inimigo te entretendo, te colocando em embaraços, que às vezes nem pecados são, te fazendo amar as coisas mais do que a palavra. E se essa palavra não fizer o que ela precisa fazer agora em nós, não tenha dúvida, um dia ela fará. É o que está escrito, querido. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então você vai ver isso em Joel 2, do 1 ao 11, Malaquias 4, do 1 ao 3, Mateus 25, do 31 a 46, Joel 3, 1 e 2, Apocalipse nós lemos, 1 Coríntios 6, 1, 2 e 3. Ou não sabeis vós que vocês hão de julgar o mundo, e até mesmo os anjos? Paulo diz que os santos hão de julgar o mundo e até os anjos. Então, querido, eu sei que essas coisas são difíceis às vezes de entender, porque a gente tem nessa natureza um entendimento. Mas o novo céu e a nova terra, o mundo vindouro, a volta do Senhor, a transformação, tudo isso vai fazer com que a gente seja uma nova espécie, uma nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Pedro vai dizer que é uma espécie nova, uma geração eleita, uma nação santa, um povo diferente. Tem nada a ver com o nosso DNA atual, com a nossa mente atual. Tem a ver com a mente de Cristo, com o DNA de Cristo, em ser o corpo de Cristo. Se você for em Isaías 63, 2 e 3, você vai ver ele dizendo: eu mesmo pisei sozinho o lagar da ira. O lagar de Deus. Amém, queridos? Não tem um amém hoje, mas tá bom, tá difícil. Eu esperava que a igreja pelo menos se alegrasse com isso, né? Se eu estivesse pregando essa palavra, Patrícia, para as nações, para os reis, para os pecadores, para aqueles que estão fornicando, eu tenho certeza que eles estariam, Maihana, apavorados. Mas quando eu estou pregando para santos, as cadeiras deviam estar voando, nós devíamos estar de pé, levantando, glorificando. Por quê? Porque Ele vem, meu irmão. Eu não tenho medo da volta dele, eu tenho esperança. Talvez o assunto juízo de Deus seja uma peneira muito importante para saber como é que está a nossa vida. Se esse assunto me dá medo, eu preciso avaliar. Se esse assunto me dá esperança. Aleluia! Glória a Jesus! Maranata, vem Jesus! Pisa no lagar, Jesus! Faz a tua obra, Jesus! Acaba com o pecado, Jesus! Vinga daqueles que ainda não te conhecem e que não querem conhecer, dos reis, dos poderosos. Estabelece o seu reino com a sua igreja santa, maravilhosa, poderosa. Aleluia! Eu quero que você abra a Bíblia em Isaías capítulo 13. E eu vou dizer a você como que estará a terra quando Jesus voltar. Versículo 3 ao 13. Eu dei ordem aos meus consagrados. Aleluia.
Você está se achando aí, irmãos? Você pode puxar uma setinha e dizer assim: sou eu. Eu dei ordem aos meus consagrados, chamei os meus valentes para a minha ira. Os que exultam com a minha majestade, aleluia! Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Já vem de uma terra distante, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Chorai, pois o dia do Senhor está perto, virá do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Ficarão assombrados e serão dominados por dores e ais. Se angustiarão como a parturiente. Cada um se espantará como seu próximo. Os seus rostos serão flamejantes. Vede, o dia do Senhor vem com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir do meio dela os pecadores. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei a soberba dos cruéis. Farei que o homem seja mais raro do que o ouro puro, mais escasso do que o ouro puro de Ofir. Por isso, farei estremecer os céus e a terra, se moverá do seu lugar por causa do furor e do dia da sua ardente ira. Aleluia! Glória ao Todo-Poderoso. Isaías capítulo 24. Versículo 3 ao 6. Totalmente se esvaziará a terra e será completamente saqueada. O Senhor pronunciou essa palavra. A terra seca-se e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos dos povos da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Eles desobedeceram as leis, mudaram os estatutos, quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. Os que nela habitam se tornam culpados. Portanto, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Versículo 13. Assim será na terra, entre as nações, como quando a oliveira é sacudida, ou como quando se deixam os restos das uvas depois de acabada a colheita. Versículo 21. Naquele dia, o Senhor castigará no alto as potestades do céu, e embaixo os reis da terra. Serão amontoados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, perante os seus líderes, gloriosamente. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Essa é a esperança. Pastor, você está vingativo. Não, não estou vingativo. É por isso que eu prego o evangelho, querido. É por isso que nós estamos lutando para que eu e você nos entreguemos à carreira da santificação. É por isso que nós saímos às ruas e não aguentamos ver alguém fora da presença de Deus.
É por isso que nós abrimos a nossa boca e pregamos para as pessoas a respeito delas conhecerem o Senhor, o plano eterno do Senhor. Não é à toa que o juízo no Salmo 21, mas depois no 22 vem a redenção. O Senhor está dizendo no 21 que vai acontecer, mas no 22 ele diz: morreu alguém para que você fique fora disso. Aquele que foi sozinho para a cruz e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele cujas vestes foram repartidas e nelas lançaram sortes, etc, etc. Não, nós não estamos falando isso para te assustar, nós estamos falando isso para que nós entendamos. Primeiro, que nós precisamos estar convictos de que nós não estaremos nesses homens destruídos, porque nós somos a esposa do Cordeiro, aleluia. Mas muito mais que isso, querido, é para que a gente saia daqui e ensine aos outros a respeito do ardor da ira de Deus, o Todo-Poderoso, quando Ele voltar. Você diz: eu não estou acostumado em ouvir essa palavra. Mas essa palavra está na Bíblia. Talvez você não esteja acostumada, porque nós estamos vivendo numa geração em que os pregadores não querem aborrecer os ouvintes. Eles querem as igrejas cheias. E glória a Deus que aqui está cheio ouvindo essa palavra. Então já é um milagre. Isso me motiva para evangelizar. Isso me motiva para lutar por você. Isso me motiva para insistir para que você não desista. E motiva tantos outros que estão aqui. Porque nós amamos e conhecemos. Nós sabemos. E haverá tão poucos homens, irmãos. Ezequiel 36 vai dizer que poucos homens restarão também. E vão servir ao Senhor. Zacarias 14:16 vai dizer que as nações que restarem, daqueles que cercaram Jerusalém, subirão de ano em ano, celebrarão a festa dos tabernáculos. Zacarias 8:23 vai dizer que 10 homens das nações pegarão na orla da veste de um judeu e dirão para ele: venha, me ensine os caminhos do Senhor. E então se cumprirá aquilo que a gente leu no princípio lá: o restante das nações me conhecerão. Vamos terminar? Todas essas coisas são anunciadas desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim, desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu propósito subsistirá, e farei toda a minha vontade. Sabe o que está escrito em Atos? O mesmo texto, capítulo 15, versículo 18, nós lemos até o 17, e agora eu vou ler o 18. Todas essas coisas são conhecidas desde toda a eternidade. Amém? Queridos, eu quero terminar dizendo que em Gênesis 14, existe uma batalha muito interessante. A batalha dos reis do norte. 4 reis contra 5 reis do sul. E no meio dessa batalha está um homem Ló, justo. E o nome Ló significa véu. Ló morava numa cidade chamada Sodoma. Mas muito mais do que morar numa cidade chamada Sodoma, em um capítulo antes desse capítulo 13, desse capítulo 14, no capítulo 13, no versículo 10, na famosa separação de Abraão, que decidiu cumprir o objetivo, e Ló, que foi seduzido pelos poderes do mundo, pelas bênçãos, entre aspas, do mundo. Preste atenção aqui, querido. Muitos de nós não devemos nos enganar. O mundo
tem uma aparência boa, mas Paulo diz, a aparência do mundo passa. E Ló escolheu Sodoma. Ló não quis ir com Abraão. Escolheu Sodoma. Por quê? Porque ele olhou Sodoma e disse, que linda Campina. E repara no que Ló falou, porque agora o que eu vou falar é forte. Levantou os olhos e viu a Campina do Jordão, e era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E Ló disse assim, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Jardim do Senhor, terra do Egito. Sodoma. Versículo 14, 13 vai dizer que, o 12 vai dizer que, aliás, o 11. Então Ló escolheu para si. Cuidado com o que nós estamos escolhendo para nós. Toda a Campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Ló e Abraão, cada um para um lado. Habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da Campina e armou as suas tendas até Sodoma. Então você vê que nesse texto aqui, você está vendo que a Sodoma, como o Egito, né? E quando você vai para o capítulo 14, você vê essa guerra. E eu quero que você preste muita atenção para a gente terminar. Você vê uma guerra de 4 reis contra 5. E eles estão lutando. E os 4 reis ganham dos 5. E no meio do caminho, Ló é preso. O justo Ló. 2 Pedro 2, 6 e 7. Versículo 4 primeiro, né? Estamos falando isso. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Olha Pedro falando do juízo, né? Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E ele diz, e livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Pois esse justo Ló, preste atenção, habitando entre eles, aflige todos os dias sua alma com as injustas obras deles. Você sabe qual é o problema de uma parte da geração de crentes que a gente conhece? Eles não gostam do mundo, mas eles vivem no mundo. De alguma forma eles sabem, ou melhor, não é que eles não gostam do mundo. Tira essa palavra. Eles gostam, senão não vivem lá. Mas eles sabem que o mundo é errado. Mas eles não conseguem sair de lá. Assim era Ló. A Bíblia diz que ele era justo, afligia sua alma, estava inconformado com a forma que eles viviam. Mas a pergunta é, por que ele não saiu de lá? Porque ele gostava de lá. Porque de alguma forma aquele lugar dava benefícios para ele. Você sabe como a cidade de Jerusalém atual é chamada em Apocalipse 11? Versículo 8. Abra aí. E os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Você entendeu isso? Querido,
você precisa entender que antes do juízo, o Senhor vai permitir que se levante o anticristo, um ícone da maldade, o homem vil, perverso, o soberbo, o que todos os profetas do Antigo Testamento pregam. Em Ezequiel 38, Deus fala assim: é esse Ezequiel que eu falei na boca de todos os meus profetas. É o homem arrogante de Daniel. É aquele abatido de Isaías. É o rei da Síria. É a Síria de Miqueias. É o rei de Nínive de Naum, anticristo. É o homem vil de 2 Tessalonicenses 2. E Deus vai permitir que ele se levante para fazer guerra com as nações. 4 reis contra 5. A Bíblia diz que ele é aquele que tem 10 chifres. Como eu queria ter tempo para falar disso no Apocalipse. É a cabeça, é a besta com 7 cabeças, que são também 7 montes, e que tem 10 chifres. Mas a Bíblia diz que um chifre vai se levantar. O chifre arrogante. O homem vil. O pior homem que já pisou nessa terra. O que vai fazer Hitler virar um escoteirinho inofensivo. Mas que o Senhor diz em Tessalonicenses que será destruído com o assopro da sua boca. Aleluia. Tamanha glória do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que vem montado no cavalo branco, com os olhos como chama de fogo. E assim está lá escrito em Gênesis, que Ló é uma figura daqueles que estão com véu, judeus, justo Ló. E quando essa guerra se levantar, ela chegará. Daniel 8:11 diz que eles vão entrar na terra gloriosa. E aí, meu amigo, escute essa. Abraão se levanta. Falei aqui outro dia. E você pode levantar também. Pode levantar. Se levanta com ele 318 homens. Não só nascidos na casa. Vire para o seu irmão e fala assim: novo nascimento. Mas fala assim: treinados. Pergunta para ele se ele tem medo de treinamento. Amém, querido? Olhe para ele e pergunte assim: você fica bravo quando alguém te treina? Você já serviu o exército, meu amigo? Já, né? Então você sabe que quando você está lá atirando, se você atirar no treinamento errado, você vai tomar uma bronca do capitão lá, querido. E não adianta você ficar bravinho com o capitão, porque ele está te treinando para você não morrer na guerra, meu amigo. E essa geração da igreja moderna precisa entender isso. Tem que entender, querido, que não adianta ser nascido na casa, tem que ser treinado. Que os pastores se levantem nessa geração, os mestres, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os ministérios, e não tenham vergonha e nem medo de treinar. Treinar. Ah, pastor, mas alguns vão embora. Mas vão mesmo, irmão. Vão. Quantos foram embora da turma de Gideão? Quem falou que é para todo mundo ficar? Nós estamos falando de soldados. Aleluia. Ah, mas você quer que eu vá embora? Não, eu quero que você seja treinado. Mas escuta uma coisa: se você não quiser ser treinado, você não aguenta esse ambiente aqui não. Você não aguenta. E é um milagre estar cheio. E é um milagre Deus falar: constrói um celeiro, porque eu vou mandar gente para cá. É sinal de que Ele tem soldados. É sinal de que Ele quer que a gente faça e continue fazendo, meu irmão, um centro de treinamento.
Joga fora, querido, essa sensibilidade exagerada que você tem. Você é romântico demais, mas não é bíblico. Você quer ser um soldado treinado? Aguenta a pressão. Faça como Pedro diz, 1 Pedro. É verdade, se necessário, vamos passar por algumas provações. Mas o que são as provações? Para provar nossa fé, como o ouro é provado pelo fogo. Querido, sabe o que o fogo... eu quero uma igreja de fogo. Você não sabe o que você está pedindo. Porque o fogo purifica o que é ouro, mas abate tudo que não presta. Antes que alguém fale assim, mas está batendo na noiva. Que batendo na noiva o quê, meu amigo? Se você ler Hebreus 12, você vai ver, uma vez mais abalarei o céu e a terra. E tudo que está de pé, de maneira artificial, será derrubado. E sabe o que vai ficar em pé? Só aqueles que receberam um reino inabalável. O que diz Mateus capítulo 7? O tolo edifica a casa sobre a areia e o sábio sobre a rocha. E o que prova, meu amigo, o que prova a verdadeira edificação? Rios, chuvas e ventos e água. Aleluia! Tribulações. E são necessárias para provar a nossa fé. Amém? Então, quando aqueles homens pegam Ló, até então estão brigando entre si, o Abraão está quieto, tranquilo. Os 318 estão trabalhando, mas quando pega Ló, e a Bíblia diz, quando as nações cercarem Israel, sabe o que vai acontecer? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aqueles que têm a mão furada, vai se levantar do trono e vai passar o exército em revista e vai convocar os consagrados. Quem está consagrado? Você levanta, vem e vamos para a ceia da boda do Cordeiro. Vamos comer carne de homens. Não é isso que ele falou? Não para os santos, mas para as aves. E todo mundo, até as aves, meu amigo, estão ouvindo o comando de Deus. E Abraão se levanta, e os 318 se levantam. Sabe o que Abraão faz? Abraão vai no reino que ganhou a guerra e toma tudo desse reino, até Ló. Aleluia. Edifica com ouro, prata e pedra preciosa. Mas tem aquele que edifica com madeira, feno e palha. O que a Bíblia diz? No dia do Senhor o fogo vem e provará a obra de cada um. Se for madeira, feno e palha, será queimado. Mas olha o que diz: o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Você já descobriu de quem está falando? Sabe o que acontece? O Senhor vai ter, meu amigo, o tabernáculo de Davi montado. Mas vai haver tanto cadáver, que Ezequiel 39 diz que 7 meses para que todos sejam enterrados, para que a terra seja purificada. Isaías diz: não vai sobrar quase ninguém. Isaías diz: eu pisei no... Ele diz, Cristo dizendo: eu pisei e por que estão salpicadas as suas vestes? Eu sozinho pisei no lagar da fúria do Deus Todo-Poderoso. Sobra o dízimo. Você vai descobrir agora. Você sabe o que é o dízimo das nações? São as nações que sobram, Arthur. Não é dinheiro, não é nada. Porque Abraão falou: não vai enriquecer. Pegou tudo e entregou para quem? Melquisedeque. Quando eu disse que Hebreus 6 diz assim: vocês já deveriam ser mestres, mas eu tenho que dar alimento leitinho, mas tinha que dar alimento sólido. O assunto ali é sacerdócio de Melquisedeque. Era disso que Deus queria falar.
mas ainda precisava falar para o crente largar o pecado, ainda precisa falar para o irmão perdoar o outro, ainda precisa falar para o outro largar a fornicação, ainda precisa falar para o outro largar o adultério, eu quero falar tantas coisas, mas não consigo, porque tem que ficar falando coisinha básica. Abraão pega o dízimo das nações e entrega para Melquisedeque. Sabe o que Melquisedeque dá? Pão e vinho. Melquisedeque é o próprio Deus recebendo de Cristo aqueles poucos que sobraram. E o que é a ceia? O que é pão e vinho? Pão e vinho é a ceia. E por que você acha que está escrito em Apocalipse 19:9 assim? E disse-me: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você descobriu quem são os convidados das bodas? São as nações. Não é a noiva. Porque a noiva está junto com Abraão, entregando. E disse-me ainda: essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia! Querido, é isso que eu queria dizer. E só mais uma coisa, para não perder aqui o jeito. Quero encerrar agora com Isaías 45. Hoje falamos demais, mas é muita coisa. Podia falar mais, hein? Falamos pouco ainda. Isaías 45, versículo 21 ao 25 diz assim: olha que lindo, irmãos. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem predisse isso desde a antiguidade? E quem há muito o anunciou? Não fui eu, Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo, Salvador. Não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo jurei, a minha boca proferiu com toda a integridade uma palavra que não voltará atrás. Você viu? A gente lê agora em Apocalipse, fiel é essa palavra. Diante de mim todo joelho se dobrará, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá: somente no Senhor há retidão e força. E todos os que se enraivessem contra Ele virão e serão envergonhados. Você vê que primeiro o Senhor diz: ó nações, olhe para mim. Não há outro Salvador. E as nações vão fazer o quê? Não vão dar ouvidos. E aí não há outra opção senão o juízo. Mas ele diz assim: no Senhor, porém, toda a descendência de Israel, e você sabe que você está aqui dentro, será justificada, e nele se gloriará. Aleluia. Existe alguém aqui no nosso meio que ainda é nações? Não. Nós não somos mais nações. O que nós lemos no início dessa pregação foi que Deus foi às nações e arrancou um povo das nações para chamar esse povo do povo que se chama pelo meu nome. Querido, se você ainda é nação, você tem que temer por essa palavra. Mas se você não é mais nação, você não teme por essa palavra, mas o nosso coração se enche para que a gente saia evangelizando e anunciando para as pessoas as palavras de Isaías: olhai para mim e sejais salvos, porque não há outro Deus além de mim. E a você que está na igreja, que virou evangélico, que é membro de igreja, mas ainda não nasceu de novo de verdade, eu te aconselho uma coisa: olhe para o Senhor, abandone as trevas, se submeta hoje, dobre o joelho hoje, confesse com a sua língua hoje, porque, querido,
Se não confessa hoje, um dia confessará. Se não dobra hoje, um dia dobrará. Assim diz o Senhor, o Deus poderoso, que anuncia isso desde a eternidade. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque podemos falar pouquinho aqui sobre o juízo eterno. Te agradecemos.